Pronto, gravando. Então, gente, né, como nós vamos hoje falar da metodologia, como eu disse para vocês, enquanto na introdução vocês tinham que convencer o leitor de por que o estudo de vocês é importante, na metodologia vocês precisam explicar para o leitor tudo que vocês vão fazer para alcançar o objetivo de vocês que vocês colocaram lá na introdução. Então, qual que é o tipo de estudo que vocês vão fazer? É um estudo transversal, é um estudo longitudinal, é uma revisão sistemática, é uma revisão narrativa. Então, a primeira coisa que vocês vão falar é descrever, né, citar o tipo de estudo que vocês estão fazendo. Depois, geralmente, a gente vai falar desse passo a passo, vocês apresentam, por exemplo, os participantes. Quem vai ser a amostra de vocês? No caso de quem está coletando dados, quem vão ser os participantes? Vão ser idosos, vão ser indivíduos com alguma doença específica, vão ser indivíduos saudáveis, quais que são os critérios de inclusão, tem que ser adulto, pode ser de qualquer sexo. Então, vocês vão apresentar os critérios. Por outro lado, vocês vão ver que quem vai fazer revisão sistemática vai apresentar os critérios de qual estudo que tem que entrar. Na minha revisão sistemática só vai entrar ensaio clínico aleatorizado, ou pode entrar qualquer tipo de estudo experimental. Na minha revisão sistemática, os ensaios clínicos têm que falar obrigatoriamente que entrou só indivíduos, por exemplo, com esclerose múltipla. Se o ensaio clínico incluiu esclerose múltipla e outra condição neurológica, isso não vai valer para mim. Então, você pode colocar seus critérios de inclusão dos participantes, para quem vai coletar, ou os critérios de inclusão dos estudos que vocês vão incluir na sua revisão, para quem está fazendo revisão. Então, em síntese, a metodologia deve conter os seguintes tópicos. Isso aqui, gente, para quem está fazendo coleta de dados. Depois eu vou falar quais que são os tópicos para quem está fazendo revisão. Então, vai ter o tipo de pesquisa, a população e a amostra, né, quando for o caso, e todos vocês é o caso, os procedimentos, os dados a serem obtidos e o tratamento e análise dos dados. Então, eu vou passar em um por um para vocês verem. Tipo de pesquisa. Vocês vão fazer um estudo experimental ou vão fazer um estudo observacional? No caso de vocês, todo mundo aí vai fazer estudo observacional. Ninguém vai fazer estudo experimental, né? Dar uma intervenção para os pacientes, fazer acompanhamento durante o tempo, ver se eles melhoraram. Por quê? Porque no TCC a gente não tem tempo para isso. Para a gente fazer um estudo experimental no TCC, a gente tinha que fazer um estudo de caso único ou um estudo de série de casos. Mas esse tipo de intervenção, esse tipo de estudo só cabe, como a gente já conversou, para condições muito raras, para uma intervenção muito cara, que não é o caso de nenhum de nós, né? Vocês, igual teve gente que queria fazer estudo experimental em grávida. Eu falei, mas gente, né? A gente tem quantas grávidas, né, na cidade de vocês? Milhares de grávidas. Vocês querem, né? Não cabe fazer um estudo pobre com uma população que é robusta, né? A gente só vai fazer um estudo pobre com uma população que é pobre, ou seja, uma condição que eu tenho dois casos ali naquela cidade, né? Reconhecidos. Então, no caso de vocês, todo mundo vai fazer estudo observacional. E aí, como eu já disse, por exemplo, estudo experimental top para a gente fazer em populações mais, né, com prevalentes, tem que fazer um ensaio clínico aleatorizado. Ensaio clínico aleatorizado eu só fui fazer no meu doutorado. Nem no mestrado, que é 2 anos, a gente tem tempo para isso. Só no doutorado, que é 4 anos. Então, não cabe a gente fazer isso no TCC, né? Então, a gente vai fazer, todo mundo que vai coletar está em estudo observacional. E todo mundo que vai coletar não vai acompanhar os indivíduos, né? Nem para frente, nem para trás. Todo mundo vai fazer coleta de dados com um corte no tempo. Então, todo mundo vai fazer estudo observacional transversal, ok? Depois, o segundo tópico é a população e a amostra. Então, é isso. Qual que é a população que você vai estudar? Aonde que você conseguiu ela? Como que você recrutou ela? Quais são os critérios de inclusão e exclusão? Mais para frente eu vou dar exemplos para vocês. Mas então, por exemplo, qual que é a população? Serão recrutados indivíduos pós-AVC. Aí a gente já emenda, né? Onde que conseguiu? Através de clínicas de reabilitação, ou através de listas de contatos telefônicos, ou através de listas de contatos hospitalares,
ou através de convite, por redes sociais, enfim. Você precisa falar para o leitor aonde que você conseguiu essas pessoas, qual que foi essa forma de recrutamento, para depois você apresentar os critérios de inclusão e exclusão. Então, por exemplo, quem está fazendo lá o valor de referência do Finger to Nose, que é um teste, né, de coordenação motora dos membros superiores. Então, seus critérios de inclusão tem que ser indivíduos adultos, né, porque a gente não vai fazer valor de referência em criança. Então, tem que ser indivíduos adultos, de ambos os sexos. A gente vai, né, a gente quer uma amostra bem variada, tanto homens quanto mulheres. Esse indivíduo, né, tem que ter cognitivo preservado. Por quê? Porque se esse indivíduo não tem um mínimo de cognitivo preservado, ele não vai entender a instrução do teste. Ele pode fazer o teste errado, não porque ele tem uma coordenação ruim, mas porque ele não entendeu como que é para fazer. Então, esses, por exemplo, são critérios de inclusão. Critério de exclusão, por exemplo, você pode colocar, olha, indivíduos que tiver alguma patologia nos membros superiores que compromete o teste, a gente vai excluir. Por quê? Eu não estou estabelecendo valor de referência. Valor de referência tem que ser só com indivíduos saudáveis, indivíduos que têm um bom desempenho, porque esses valores vão ser a referência. Então, indivíduos que tenham, né, condições ortopédicas, neurológicas, qualquer condição que afete e que possa influenciar o teste, né, afete os membros superiores e que possa influenciar o teste, vão ser excluídos. Cuidado, vocês costumam fazer muito o seguinte, critério de inclusão, indivíduos que tenham cognitivo preservado. Critérios de exclusão, indivíduos que não tenham cognitivo preservado. Gente, se você já falou que o indivíduo tem que ter cognitivo preservado para ser incluído, automaticamente ele vai ser excluído se ele não tiver isso. Você não precisa repetir isso nos critérios de exclusão. Então, os critérios de exclusão, eles não podem ser uma repetição do contrário dos critérios de inclusão. No meu critério de inclusão é indivíduos com esclerose múltipla. Os critérios de exclusão, indivíduos que não forem de esclerose múltipla. Gente, se o seu critério de inclusão é incluir indivíduos com esclerose múltipla, quem não tiver vai ser excluído, não vai ser incluído. Ok? Então, você não precisa repetir nos seus critérios de exclusão o contrário do seu critério. Nem precisa. Você não deve, você não pode fazer isso. Ok? Depois a gente passa para os procedimentos. Nos procedimentos a gente vai citar, por exemplo, então, quem está coletando dados, né? Primeiramente, os indivíduos foram informados dos procedimentos do estudo e somente aqueles que aceitaram participar assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. Pronto. Depois você fala, né, de randomização, se for o caso, mas não é o caso de vocês. E aí depois vocês vão falar o que foi coletado, quando, onde, por quem que foi coletado. Então, vocês vão falar aí, descrever as medidas de desfecho de vocês. Ok? Na verdade, não é nem as medidas de desfecho. Na verdade, aí vocês vão falar as medidas de desfecho que vocês vão coletar, mas vocês não vão descrever ela de forma detalhada. É no próximo tópico que vocês vão fazer isso. Então, aqui, ó, vocês vão falar, por exemplo, quem está coletando, né, o Finger to Nose. Os indivíduos foram coletar a avaliação, né, dos membros superiores, da coordenação motora dos membros superiores, foi avaliada através do Finger to Nose, em apenas um momento, foi realizada, sei lá, apenas uma repetição do teste, ou a média de 2 repetições, ou a média de 3 repetições, no ambiente domiciliar, ou no ambiente, né, ou no ambiente acadêmico, no laboratório, enfim, por pesquisadores previamente treinados, que são quem? Vocês, né, que vão aplicar o teste. Depois a gente vai falar, então, descrever detalhadamente quais são essas medidas. No caso de quem está fazendo Finger to Nose, vai descrever detalhadamente o teste. Qual que é o posicionamento do paciente, qual que é a instrução, qual que é o número de tarefas, quantas vezes ele tem que repetir a tarefa, se ele tem que estar com o braço, começa com o braço esticado, começa com o braço fletido, se esse teste tem boas propriedades de medida na população. Então, detalhes de como que eu aplico aquele teste. Quem vai aplicar mais de uma escala, mais de um questionário, vai explicar as duas aí detalhadamente, ok? Depois, isso daqui, gente, eu vou falar para vocês, mas vocês não vão escrever isso. Quem vai escrever isso sou eu, né?
vocês na verdade, não viram na estatística de vocês qual que é o teste estatístico melhor para ser rodado. Então, quem vai escrever a análise estatística de todos os TCCs sou eu. Claro que eu vou escrever, depois eu vou enviar para vocês e vocês eu vou explicar o que eu escrevi ali, né? Porque eu também não vou escrever e vocês vão aceitar e tá tudo certo. Então, quando vocês me mandarem a metodologia lá definitiva para enviar para a banca, eu vou escrever a análise estatística e vou passar isso para a banca e vou passar para vocês também, para vocês estudarem, para vocês verem se vocês têm alguma dificuldade, têm alguma pergunta. Geralmente, a banca não entra em nenhum detalhe de análise estatística, tá certo? Mas eu gosto que vocês saibam o teste que está sendo utilizado e tudo, para que, né, vocês tenham consciência, noção do trabalho de vocês. Então, eu vou agora... Pode falar. Giovana tá pedindo para aceitar ela. Pronto. Então, agora, eu vou dar um exemplo de metodologia para vocês, tá certo? Esse aqui, ele é um artigo, então, que ele viu a correlação entre força muscular dos membros inferiores e o número de quedas em indivíduos hemiparéticos crônicos. Então, o que ele fez? Ele avaliou a força dos membros inferiores de indivíduos pós-AVC e também avaliou o número de quedas que esses indivíduos sofriam e viu se esses dois valores, se essas duas variáveis estavam relacionadas. Quem tem menos força de membro inferior cai mais ou não existe essa relação? Então, olha para vocês verem. Como eu disse, a primeira parte da metodologia é a hora que a gente vai falar o desenho de estudo, né, os aspectos éticos. Então, trata-se de um estudo exploratório correlacional. Aí ela fala, né, que esse projeto estava vinculado a um outro estudo, que não é o caso de vocês, com parecer consubstanciado do Comitê de Ética. Nós vamos passar todos os trabalhos de vocês pelo Comitê de Ética. Então, daqui a pouco, lá no segundo semestre, quando vocês vão escrever essa informação, né, que o trabalho vai ser submetido no Comitê de Ética. Por quê? Porque a gente ainda não tem a aprovação e a gente só está escrevendo o projeto. Lá no segundo semestre, se Deus quiser, todos já vão ter sido aprovados pelo COEP, aí a gente vai colocar o númerozinho, o código de aprovação do Comitê de Ética. Você pode falar isso aí, as coletas foram realizadas no laboratório, ou você pode falar essa informação lá na hora de falar das medidas de desfecho, né, dos testes que você aplicou. Então, aí é o tipo de pesquisa. Depois, olha aí, o segundo tópico é as características dos participantes da sua amostra. Foram recrutados para o estudo indivíduos da comunidade em geral, com diagnóstico clínico de AVC isquêmico ou hemorrágico, primário ou recorrente, né? Quer dizer, ele podia ser o primeiro AVC ou podia ser um indivíduo que já teve mais de um AVC. Há pelo menos 6 meses, ou seja, eles queriam indivíduos pós-AVC crônicos e que atenderam aos critérios de elegibilidade. Idade igual ou superior a 20 anos, fraqueza ou alteração do tônus, né, que indica a hemiparesia, ausência de déficits cognitivos, né, porque também o indivíduo não ia conseguir fazer os testes de força de forma adequada, não ia conseguir responder o teste lá de equilíbrio, de queda, a pergunta sobre quedas, não ia conseguir se ele tivesse um cognitivo ruim. Então, precisava disso. E serem capazes de deambular com ou sem dispositivos auxiliares. Foram excluídos indivíduos que apresentaram afasia sensitiva ou outras condições neurológicas não relacionadas ao AVC. Observem que os critérios de exclusão, pessoal, não são o contrário dos critérios de inclusão. Então, os critérios de inclusão ele coloca uma coisa, nos critérios de exclusão ele fala outra coisa. Gente com afasia, quer dizer, gente que dificuldade de fala, né, que não ia conseguir responder direito, também foi excluído. Pessoas que tivessem outras doenças neurológicas ou doenças ortopédicas que pudessem afetar, né, os testes, também foram excluídas. E aí ele coloca, para fins de caracterização da amostra, foram utilizados os seguintes instrumentos. A escala de Fugmeyer para avaliar o retorno motor e o teste de velocidade de marcha de 10 metros. Eles usaram esses dois testes só para caracterizar os indivíduos, para ver se os indivíduos tinham uma boa capacidade motora ou uma capacidade motora ruim. Depois, olha lá, os procedimentos. Pequenininho,
Todos os voluntários foram informados sobre os propósitos do estudo e foram convidados a assinar o termo de consentimento livre e esclarecido. Em seguida, participaram de uma entrevista individual para coleta de dados clínicos, demográficos, características antropométricas e verificação dos critérios de inclusão. Todos os estudos, gente, vai ter isso. Antes da gente, de fato, fazer a coleta dos testes que a gente quer, a gente coleta dados clínicos, demográficos, né? Características antropométricas. Então, a gente vai fazer uma entrevistazinha para pegar sexo, idade, escolaridade, ocupação, se tem alguma doença associada, se toma algum medicamento. Então, essas informações são importantes para a gente caracterizar a amostra do nosso estudo. Depois desse momento, é que os instrumentos citados, né, são aplicados. E aí vem, então, as medidas de desfecho. Então, as medidas de desfecho utilizadas foram avaliadas, né? Foram a avaliação do número de quedas nos últimos 6 meses e no último ano. O avaliador definiu, aí ele explica aqui como que ele avaliou queda. Depois, lembra, ele mediu 2 coisas, número de quedas e força muscular dos membros inferiores. Então, aqui esse parágrafo todo aqui também é só para descrever o que ele usou para avaliar, né, os flexores de quadril. Então, ele foi utilizado aqui, ó, a força muscular isométrica dos flexores de quadril, flexores e extensores dos membros parético e não parético. E aí ele vai explicar todo o procedimento. O voluntário foi solicitado, o avaliador manteve o dinamômetro estável. Ele explica todo o procedimento para avaliar tanto o número de quedas quanto a força dos membros inferiores, que foram as 2 variáveis, né, de interesse para esse estudo. Relacionar a força do membro inferior com o número de queda. E aí, por último, a análise estatística. Como eu disse para vocês, sou eu que vou escrever isso aqui. Por exemplo, ele queria ver relação de 2 variáveis. Então, ele usou o coeficiente de correlação de Pearson. Mas quem vai, né, definir o teste estatístico que a gente vai usar e os critérios, sou eu que vou fazer isso. Então, em síntese, então, pessoal, isso daí é uma metodologia para coleta de dados. Quem vai fazer revisão já é diferente. Para quem vai fazer revisão, então, que é o caso agora, ao invés de você falar o tipo de estudo, você vai falar o tipo de revisão. É uma revisão narrativa ou é uma revisão sistemática? Você também vai falar os seus procedimentos, só que nos seus procedimentos, ao invés de você falar os testes que você coletou, etc., nos procedimentos de revisão, você fala em quais bases de dados que você buscou os seus artigos, quais foram as palavras-chave que você usou, né, para realizar as buscas, para achar aqueles artigos, quantos revisores fizeram essa busca. Então, geralmente, na revisão sistemática, 2 autores fazem essa busca de forma independente, né? E depois um terceiro avaliador, que geralmente é o orientador da pesquisa, vai tirar dúvidas se tiver alguma discordância entre essas 2 pessoas. Então, nesses procedimentos, e eu vou mostrar um exemplo também daqui a pouco para vocês, nesses procedimentos, a gente vai explicar tudo como que a gente chegou nos artigos. No outro procedimento de coleta de dados era como que a gente chegou nos participantes. Aqui é como que a gente chegou nos artigos. E aí a gente apresenta também quais são os critérios de população e intervenção e medidas de desfecho. Então, por exemplo, quem está fazendo revisão sobre os efeitos do treino muscular respiratório em indivíduos com esclerose múltipla, primeiro critério, população. Então, só serão incluídos estudos que tenham sido realizados em indivíduos com esclerose múltipla. Segundo critério, também só serão incluídos estudos que tenha deixado claro que a intervenção foi treino muscular respiratório, pode ser INS ou ES, mas tem que ter sido treino muscular respiratório, ou seja, exercícios de respiração contra uma carga externa. E as meninas depois podem definir se elas vão querer alguma medida de desfecho específica. A gente quer ver o efeito dessa intervenção na força muscular respiratória, ou na resistência muscular respiratória, ou na qualidade de vida. A gente pode ou não definir as medidas de desfecho a priori. Por isso que eu deixei elas aí entre parênteses. Geralmente, quando a gente sabe que é pouco estudo que vai vir, a gente não define medida de desfecho a priori. Porque se a gente definir medida de desfecho, a gente restringe mais ainda a busca e encontra menos estudo ainda, ok? Depois a gente faz a avaliação da qualidade metodológica, que é aplicar a escala Pedro, né? Então, a escala Pedro é aquela escala que serve para a gente avaliar a qualidade metodológica dos ensaios clínicos. E, por último, a análise dos dados, que também sou eu que vou escrever mesmo para quem for fazer revisão. Então, como eu disse, tipo de revisão
se vai ser revisão sistemática ou narrativa, né? Comigo em TCC1 e mesmo, né, não aceito, aliás, por enquanto em TCC1, né, vamos nos propor todo mundo a fazer revisão sistemática. Se lá no segundo semestre os alunos que vão fazer revisão não forem meus orientandos, e aí o professor que for orientando falar que pode fazer uma revisão narrativa, ok. Mas se for meu aluno, vai ser revisão sistemática. Então, no pré-projeto, já deixa aí revisão sistemática. Como eu disse para vocês, olha aí, os procedimentos de uma revisão quais são as bases que serão utilizadas. Qual que é o período de busca? Nós vamos fazer a busca em junho, julho, agosto. Então, a gente vai buscar todos os artigos publicados até agosto de 2024. Vocês vão restringir data ou idioma? A priori, a gente também não vai restringir, tá bom? Tem gente que restringe data porque quer artigos mais recentes de um determinado assunto. Por exemplo, eu fui fazer uma revisão sobre aplicativos de avaliação para indivíduos pós-AVC. Eu restringi a data por quê? Porque os smartphones só surgiram em 2007 ou 2009, não lembro. Não tem sentido buscar artigos diante disso. Eu não vou achar artigo nenhum. Se os smartphones só surgiram, né, em 2007 ou 2009, enfim, os aplicativos só vieram depois disso. Então, não tem sentido buscar antes, ok? E idioma também, se a gente achar em outro idioma, a gente joga no Google Tradutor. A priori, a gente não vai restringir nada disso, ok? Como eu disse para vocês, quantos avaliadores fizeram a busca, né? Geralmente são 2 avaliadores que fazem essa busca de forma independente e aí um terceiro avaliador resolve se tiverem alguma discordância. E os termos de busca, quais foram as palavras-chave que vocês utilizaram? Depois, lá, como eu disse para vocês, quais são os critérios para população, intervenção e medida de desfecho. Então, dando o exemplo lá da esclerose múltipla, qual que é a população de interesse? Então, só serão incluídos estudos que tenham investigado indivíduos com esclerose múltipla, né? Se a gente quer em adultos, que sejam de ambos os sexos, mas tem que ser em adultos. Qual a intervenção de interesse? Só vão ser incluídos ensaios que tenham realizado o treino muscular respiratório, descrevendo que é um treino de fortalecimento com exercícios feitos contra uma carga externa, né? Porque para ser treino respiratório, tem que ser exercício de fortalecimento, tem que ser contra uma carga externa. E como eu disse, né, a priori vocês não precisam definir medida de desfecho, mas tem gente que às vezes define, eu quero saber o efeito do treino muscular respiratório só na força. A gente não vai fazer isso porque a gente já sabe que vai vir poucos estudos. Então, se a gente definir, a gente vai restringir mais ainda. Mas eu, por exemplo, quando fui fazer revisão sistemática, a gente já sabe, às vezes, que tem muito assunto sobre aquilo ali, eu restringo. Eu quero saber só o efeito na dor, quero saber só o efeito na força, ok? Qualidade metodológica, como eu disse, a gente vai usar a escala Pedro, que a gente viu lá em PBE, né, em projeto integrado, no outro projeto integrador. Existem outras escalas? Existem, mas a mais aceita e a mais utilizada hoje é a escala Pedro, ok? E a análise dos dados, como eu disse para vocês, sou eu que vou escrever, né? Quais os dados que vão ser extraídos, é eu que vou ver os dados e ver o que a gente vai conseguir ou não rodar de meta-análise, se a gente conseguir rodar, né? Se a gente não rodar, a gente vai apresentar eles de forma descritiva. Se a gente for fazer meta-análise, qual que é o programa? Qual que é o efeito que roda? Efeito fixo, aleatório? Qual que é o valor de heterogeneidade? Claro que isso aqui eu só vou explicar depois para quem vai fazer revisão e para quem fez a meta-análise, tá? Então, aqui um exemplo também, então, de revisão, de uma metodologia com estudo de revisão. Essa revisão aqui foi a revisão de um aluno meu de monografia da especialização, né, lá na UFMG. Então, a gente investigou os efeitos do taping na marcha de indivíduos pós-AVC. Então, aqui, na identificação e seleção dos estudos, vejam aqui, né, que na identificação e seleção dos estudos, eu já apresentei o tipo de pesquisa também. Aí eu já falei, este estudo consiste em uma revisão sistemática da literatura de ensaios clínicos aleatorizados ou controlados. Ponto. Definir qual que é o tipo de pesquisa. Então, nesse único parágrafo, eu falei o tipo de pesquisa e os procedimentos. Olha lá, as buscas realizadas, né, até 2016, essas que foram as bases, os termos de pesquisa foram isso aqui, AVM, plegia, isquemia, paresia, kinesiotape, bandagem, além dos termos em inglês. Os artigos foram foram selecionados por 2 avaliadores de forma independente, as discordâncias foram resolvidas por um terceiro. Então, todos os procedimentos da busca que a gente vai fazer
tem que ser descrito aqui. Lembrando, né, gente, todo mundo que vai escrever metodologia agora, os verbos têm que estar no futuro, porque vocês vão escrever projeto, coisas que vocês ainda vão realizar. Aqui é um artigo já publicado, né, um artigo que os dados já tinham sido coletados, que tudo já tinha feito. Por isso que está no passado. Quais eram as medidas, quais que eram as minhas medidas de interesse? Na verdade, assim, quais que eram os meus critérios? Para os participantes, eu falo, eu só vou incluir estudos, ensaios que tenham indivíduos pós-AVC adulto de ambos os sexos e sem limites de idade. Para a intervenção, eu só incluí ensaios clínicos que tenha feito na condição experimental, o kinesiotaping, não tinha problema em relação à tensão da fita, cor da fita, não tinha problema nenhum. Mas, na medida de desfecho, eu deixei claro, eu queria que fosse qualquer coisa relacionada à marcha, porque o meu objetivo era ver o efeito do kinesiotaping na marcha de indivíduos pós-AVC. Então, eu escolhi a priori uma medida de intervenção. Poderia ser qualquer coisa, contanto que seja relacionada à marcha. Velocidade de marcha, comprimento do passo, cadência da marcha, equilíbrio durante a marcha. Então, qualquer coisa que remetesse à marcha, ok? E aí, a avaliação das características do estudo, eu coloco que foi avaliada através da escala Pedro, né, que é a qualidade metodológica, eu descrevo, então, a escala Pedro, e, por último, a análise dos dados, que eu já falei que sou eu que vou escrever, ok? Aí, gente, claro que a gente vai precisar dos termos, né, dessas questões, mas isso aí a gente vai ter depois que o nosso trabalho for submetido no comitê de ética. Então, quando eu submeto o projeto no comitê de ética, eu vou submeter também um modelo de termo de consentimento livre e esclarecido. E aí, quando o nosso projeto for autorizado pelo COEP, todos os participantes que vocês forem coletar vão precisar assinar esse termo de consentimento livre e esclarecido, né? Que informa para o participante tudo que vai ser feito, que deixa, né, que esclarece ali tudo que vai ser feito, ok? Então, ele traz as informações necessárias, ele explica o que é a pesquisa, os benefícios, se ela tem algum risco envolvido, que essa participação é completamente voluntária, que ele não pode ter nenhum custo com isso, mas ele também não vai receber nenhuma bonificação por isso. Então, tem que ser deixado tudo às claras nesse termo, tá certo? Se alguém for fazer alguma gravação de imagem ou áudio, também vai ser necessário a gente ter um termo de consentimento de filmagem, né, de imagem. Então, por exemplo, o Davi e o Rafael que vão fazer, né, a filmagem ali, a filmagem do teste, para depois a gente comparar a avaliação, né, pelo presencial e de vídeo de forma remota, a gente vai incluir no termo de vocês também uma autorização para a imagem, ok? Porque vocês vão precisar filmar. Então, aqui é só um modelo de termo de consentimento. Como eu já disse, né, sou eu que vou escrever esse termo de consentimento e vou anexar junto ao projeto que eu vou submeter no comitê de ética. Aqui é um termo de consentimento para imagens, né, então o participante também assina aí que ele está permitindo você filmar ele. Isso aí eram modelos do meu doutorado, viu? E é isso. Alguma dúvida, gente? Eu tô fazendo, gente, no mesmo modelo que eu sempre faço todo semestre, né? E que eu falei pra vocês no início. Eu dou uma aula, que geralmente vai até 8 horas, um pouco mais, um pouco menos, e depois eu sempre tenho esse período pra resolver dúvidas, seja da aula de hoje, seja do TCC. Então, vou colocar essa aula lá no portal, e agora eu abro a nossa coleta de dados tem que... Então, peraí, deixa eu ver as perguntas. Giovana, a nossa coleta de dados tem que ser gravadas? Não, Giovana, a de vocês é o Finger to Nose, não é? Só me responde, você tá junto com a Sara no Finger to Nose, não é isso? Não. Então, vocês é valor de referência, deixa eu pensar. É porque a gente até pode fazer isso também, né? Se vocês quiserem, a gente pode acrescentar mais esse objetivo. A gente avaliar se existe diferença da avaliação por vídeo em relação à avaliação presencial, né? Então, por exemplo, todo mundo que vocês avaliarem, não todo mundo, umas 30 pessoas que vocês avaliarem pessoalmente, vocês filmam e depois pegam esses filmes de forma aleatória, dá o score também, e aí a gente roda uma análise simples para ver se o score que vocês deram de forma presencial concorda, né? Tá bem próximo do score que vocês deram pelo vídeo.
Se vocês quiserem, a gente pode fazer isso. O estudo fica mais robusto, vocês vão ter uma propriedade a mais investigada para o finger to nose, que não existe na literatura. Essa propriedade dele também ainda não foi investigada. Fica a critério de vocês, tá certo? Vocês podem pensar depois nisso. A gente pode investigar confiabilidade, teste, reteste, né? Então, em 30 indivíduos, avaliar e reavaliar daí uma semana, porque através da confiabilidade, teste, reteste, a gente consegue calcular duas coisas legais, que é o erro padrão de medida e a mudança mínima detectável. Então, assim, quanto mais coisas a gente fizer, mais robusto seu estudo vai ficar, mais bacana o seu TCC vai ficar e mais chances de publicar em uma boa revista depois também a gente tem. Ok? Mas aí é algo para vocês pensarem, depois a gente pode pensar nisso quando a gente for coletar os dados, né? E aí ver o que vocês acham, tá certo? Até porque, assim, só pensem nisso. A gente tendo várias coisas, vamos supor que vocês não conseguiram um número suficiente de pessoas para determinar valor de referência. A gente vai ter pelo menos os 30 ali para ter investigado confiabilidade, teste, reteste, método de aplicação, se é vídeo ou presencial, esse erro padrão de... Tipo assim, se não der para... Se vocês não conseguirem alcançar o N de valor de referência, a gente pelo menos vai ter alguma coisa boa para defender, que é apresentar as outras propriedades de medida. Então, enfim, depois a gente discute isso, mas fica a critério de vocês, tá certo? Mais dúvidas, pessoal? Mais dúvidas aí? Enquanto isso, eu vou colocar a aula aqui no portal e vou fazer a chamada. Deixa eu ver se tem alguém aqui perguntando. Podem perguntar. Se tiver alguma dúvida aí também em relação à introdução, que ainda vai entregar, pode perguntar também. TCC. Frequência. Ninguém ainda? 16 de abril. Não, 16, meu filho. 16 a 30 de abril. 24/4. Por que ocorreu um erro, meu filho? Trabalho de conclusão. Ah, porque não tem dia 24. Ela ainda tá como dia 22, ainda deve estar como segunda-feira. Aí. Bom, vamos lá. A Alessandra tá aí, gente? Tá. Tá aí, Alessandra? Sim. A Alexia tá em aula. Davi. Tá aí, Davi? Ok. Deixa eu colocar aqui. Diélice tá aí? Tá aí, Diélice? Eu não vi. Giovana também tá aí, porque me perguntou. Yasmin e Ingrid. Não, nenhuma das duas tá aí. Então. Yasmin e Ingrid, não. Ingrid tava, só que eu acho que deve ter caído a internet dela. Ingrid tava? Tava. E quem que não ia assistir a aula hoje também, porque tava em aula? Deixa eu ver. Era a Thaís e a Alexia, que já tinha falado. Laura. E a Laura, isso mesmo. Então, a Ingrid tava, a Yasmin não. Larissa tá aí, né, Larissa? Cadê Larissa? Sim. Laura tá em aula. Lorena tá aí, Lorena? Eu vi que ela entrou. Ok. Ludmila. Tá Estou. aí. Rafael. Sara. Tava aí também porque ela respondeu obrigada, né? Sofia não entrou, né? Ela tava chegando do estágio e não entrou. Thaís Cristina tava em aula. Thaís Caroline tá aí, Thaís?
Ok? E a Vitória não. Vitória não está, né? Não. Ok. Mais alguma dúvida aí, gente? Pode falar. Deixa eu colocar a aula de vocês aqui no portal de uma vez. Metodologia. Associar turma. Expandir tudo. TCC. Associar turma. Ok. Deixa eu ver aqui se tem dúvida. Nenhuma dúvida, gente? Só isso mesmo? Por enquanto não, a dúvida vai chegar na hora que vocês forem escrever, né? E principalmente de sempre, depois das 19, que você já não tá on mais. Então, uma coisa. Já podem começar a... não, mas acho que pode ser também, se vocês quiserem ser a mesma ordem, né? Porque a partir do dia... Deixa eu olhar aqui. A partir do dia 6 de maio, nós vamos começar as nossas reuniões em duplas. Tá certo? Então, mais 4 quartas-feiras. Dia 6, dia 13, dia 20 e dia 27. Então, se vocês quiserem deixar... A metodologia, vocês vão entregar ela só lá em junho. Dia 10 de junho. Porque aí eu vou corrigir a introdução. Vocês vão fazer as correções. Vou corrigir, vocês vão fazer as correções. Aí vocês vão ter o semestre todo. O semestre não, né? Maio todo aí, um pedaço de junho para escrever a metodologia e corrigir essa introdução. E aí depois, não é 6 não, né, gente? É porque aqui ainda estava no cronograma de segunda. Então vai ser 8, 15, 22 e 29 de maio, né? Porque aqui as datas ainda estão como segunda-feira, por causa do cronograma, quando eu montei, a disciplina ainda era na segunda. Então vão ser 8, 15, 22 e 29 de maio, tá bom? As nossas reuniões em dupla. Aí se vocês quiserem deixar a mesma ordem que foi feita na introdução, ou se vocês não quiserem, aí fica à vontade. Vocês coloquem lá no grupo a ordem dos trabalhos, né, das duplas lá que vão aparecer, tá bom? Pode falar. Eu tô com uma dúvida. Eu vi no cronograma que tem a apresentação, né? Que a gente vai apresentar. Ela tá marcada pro dia 17 de junho. Na segunda. E aí? Não, aí vai ser dia 19 de junho, a quarta. Não, mas vai ser online ou vai ser... Online, vai ser online. Ah, tá, mesmo. Elas serão online. Mas geralmente as bancas de TCC1, mesmo quando é presencial, eu acho que ano passado elas foram online. Por causa da disponibilidade mesmo dos professores, né? Para estar todos os professores no mesmo dia na faculdade é difícil. Então, quando é a banca mesmo do TCC final, aí é presencial. Mas TCC1, as bancas são online mesmo, de qualquer forma. Todo semestre. Ah, entendi. Não, tá tranquilo então. Ok? Certo, pessoal? Então, me mandem a introdução, vou corrigi-las amanhã, enviarei a nota amanhã, ok? Deixa eu parar de apresentar aqui. Parar a apresentação e